Qual a importância que você, como cristão, dá à oração e ao jejum na sua vida? Você sabe o que é oração e o que é jejum de acordo com o que Jesus ensinou? É sobre isso que iremos tratar na nossa EBD Comentada Online de hoje. A Palavra de Deus tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Vai começar agora mais uma aula de Escola Bíblica Dominical com o pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma EBD Comentada Online. Eu sou o pastor Mário Luna e com muita alegria, com muita satisfação, eu recebo você aqui por mais uma vez. E se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao participar desta aula. Não vai embora não, fique aqui até o final, porque eu tenho certeza que eu e você seremos edificados para a glória de Deus. Hoje nós estamos dando prosseguimento ao nosso segundo trimestre com a nossa revista Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a igreja. A lição de hoje é a lição de número 9, que será ministrada no dia 29 de maio de 2022. Eu digo assim porque as lições aqui no canal são gravadas com muita antecedência e o tema é Orando e Jejuando como Jesus ensinou. Eu quero fazer uma oração junto com você agora. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer e te render graças por mais essa oportunidade de estar aqui na EBD Comentada Online. Hoje o tema é oração, hoje o tema é jejum. Eu quero pedir ao Senhor que possa iluminar a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com a Tua Palavra. Ilumine a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam compreender. Porque nós queremos praticar a Tua Palavra. Mas para isso, Senhor, nós precisamos entender de fato o que ela diz. Então nos ajuda, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Eu quero aproveitar essa oportunidade mais uma vez, agradecer a todos vocês dos 4 cantos do Brasil que assistem a EBD Comentada Online, seja do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul, do Sudeste, enfim, de todos os estados brasileiros. Eu não tenho como citar as cidades, às vezes alguém que está assistindo diz assim, pastor, manda um abraço aqui para a cidade. São muitas cidades, é impossível conseguir fazer isso. Quero agradecer você também da Holanda, da Espanha, dos Estados Unidos, de Portugal, Bélgica e agora entrou também quem está assistindo do Japão. Então eu quero agradecer a todos vocês. Quero fazer um agradecimento também a você que é assinante. Você que é inscrito, você está aqui no meu coração. Você é uma bênção de Deus, mas você que é assinante do canal pelo Seja Membro, eu quero agradecer a você, porque você tem benefícios, mas você também está semeando no meu ministério de ensino, então eu quero agradecer a todos vocês. Sintam-se todos vocês, assinantes, inscritos, não inscritos no canal, recebo o meu abraço e o meu muito obrigado. Eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão aqui para acompanhar a EBD Comentada Online. E deixo um conselho. Não assista as aulas pela metade, não assista só uma parte, depois vai embora e não assista o restante. Você vai ficar sem o conteúdo completo, você não vai ter o entendimento completo do assunto e você não vai poder ter a sua vida edificada em relação a esse assunto se você não compreender. Pastor, às vezes a aula é um pouquinho grande, eu não tenho muito tempo. Assiste em parte. Assiste uma parte, depois você assiste o restante, mas assista a aula completa. Isso vai permitir com que o Senhor possa usar o que você está aprendendo para transformar a sua vida. Vamos recapitular o que nós estudamos até aqui, tá? Na lição de número 1, nós estudamos sobre o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Estudamos sobre as bem-aventuranças. Se você não estudou alguma lição, volte depois dessa e assista as outras lições, vai ser edificante. Eu sempre digo aqui, e vou falar mais uma vez, que a revista é uma revista com várias lições. Se você assiste uma lição só, preste atenção no que está escrito aqui, ó. Valores do Reino de Deus. Os valores foram divididos em 13 lições. Se você não assistir às lições, você não vai ter acesso, nesse caso, ao conteúdo completo. Se você não tem acesso ao conteúdo completo, vai ficar faltando. Então, na lição 1, as bem-aventuranças.
explicou o que também é o caráter do reino de Deus. Na lição 2, sal da terra e luz do mundo, fala da transformação do nosso caráter e fala também da nossa vida, do nosso testemunho de vida. Na lição 3, Jesus, o discípulo e a lei. Jesus não veio descumprir a lei, Jesus não veio terminar com a lei, Jesus veio cumprir a lei e aperfeiçoar ainda mais. Lição 4, resguardando-se de sentimentos ruins. Há pessoas que alimentam várias coisas no seu coração. Isso não cabe para o cristão. O cristão não pode alimentar sentimentos ruins. Na lição 5, o casamento é para sempre. Mostrou qual é a intenção de Deus em relação ao casamento e o que Jesus veio para poder mostrar e apontar em relação ao casamento. Lição 6, expressando palavras honestas. É sim? É sim. É não? É não. Não há necessidade de jurar por Deus ou por qualquer outra coisa, porque o cristão, ele diz sim ou ele diz não. Na lição 7, não retribua pelos padrões humanos. Tipo, fez comigo, tem que receber alguma coisa em troca. Não. O Senhor Jesus falou para nós abençoarmos quem nos maldiz e por aí vai. Amar os nossos inimigos é importante. Na lição 8, sendo verdadeiros, não fazendo as coisas com motivações erradas. Temos que ser verdadeiros. Os fariseus e os escribas faziam muito isso. Usavam coisas da vida de servir a Deus, mostrando piedade, mas na verdade por detrás daquilo havia, escondido, ocultamente, vamos dizer assim, havia intenções que não eram reais e não eram agradáveis a Deus. E hoje, orando e jejuando como Jesus ensinou. Texto áureo da nossa lição de hoje. Disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Na verdade, eles já vinham orando e jejuando, e aí eles acabam complementando em relação a enviar. Então está mostrando aí o jejum e a oração dentro do envio, da obra, da expansão do reino de Deus. Verdade prática, a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. Então o crente que ora e o crente que jejua, ele está mais sensível à voz de Deus. Agora, quando ele faz isso, não confiando no poder do jejum e da oração em si, ele está se fortalecendo no poder de Deus e ele se volta a buscar a Deus através da oração e do jejum. É isso que ele tem que ter em mente. Leitura bíblica em classe, Mateus 6, versículos 5 a 18, que diz: e quando orares, aí Jesus vai dar uma instrução. Não, uma negação. Sejas como os hipócritas. Quem são os hipócritas? Fariseus e escribas que faziam as coisas para auto se promover. Pois se comprazem orar em pé, Jesus não está condenando a oração em pé, tá? Nas sinagogas e nas esquinas das ruas, não está condenando também a oração em público. Porém, veja por quê, esse para é motivo, serem vistos pelos homens. Então o que Jesus tem em mente aqui é o que está no coração. Nós temos que entender que o pecado, ele não se manifesta apenas nas nossas ações, não. Ele se manifesta primeiro nos nossos corações. Existem coisas que eu posso até nem falar, mas eu estou pensando aqui contra alguém, eu tenho um pensamento vingativo contra alguém, eu tenho um desejo ruim contra alguém, eu estou pecando. É pecado, Deus está vendo. As pessoas não sabem, mas Deus sabe. Então não pense que você pode se vangloriar, ou eu posso me vangloriar diante das pessoas. Não, eu tenho uma vida irrepreensível, não tem nada que me condene. Mas no fundo Deus está olhando, então eu estou ali me exaltando. Deus não quer essa atitude. Não pecamos apenas por ações, pecamos também pelos nossos sentimentos, pelo que pensamos e às vezes nem sempre falamos, tá? Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Jesus está dizendo que já que eles estão fazendo para ser visto, já receberam a sua recompensa. Ou seja, aqui são os que oram para ser visto pelos homens. Então o que Jesus está condenando é quem faz para ser visto pelos homens. Quem ora, quem jejua, quem faz a obra de Deus, quem faz qualquer outra coisa para ser visto pelos homens, isso é desagradável a Deus. O assunto aqui hoje é oração
e jejum. Porém, isso se amplia a tudo aquilo que realizamos para Deus. 6. Mas tu, agora Jesus vai dizer, eles fazem desse jeito, mas tu, quando orares, quando fala de momento, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que vê o que está, ora o teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Aqui são os que oram para ser visto por Deus. Jesus não está dizendo que a oração só é recebida se você a fizer no lugar secreto, sozinho, escondido. Não é isso. Jesus apenas está fazendo aqui um contraste. Eles que apareciam para ser visto pelos homens, e ali Jesus mostra um cenário de alguém que está escondido, né? Está ali oculto, está no lugar secreto, estando buscando a Deus. Não é que Jesus está dizendo que apenas no lugar secreto Deus vai ouvir a oração, mas é apenas um contraste, para mostrar um contraste bem claro. Eles queriam ser vistos. Quem quer ser visto vai orar no quarto, com porta fechada? De forma nenhuma. Porque se nós não tivermos cuidado, aí nós vamos achar que Daniel queria ser visto, por exemplo. Porque ele orava, e no lugar onde ele orava, as janelas estavam abertas. Então, seria para todo mundo ver? Não, essa não era a intenção de Daniel. As janelas estavam abertas, mas não porque ele queria ser visto. Então você vai ver que tem gente que ora e não está num lugar tão secreto e tão oculto. E Deus recebia as orações também de Daniel, tá? 7. E orando não useis. Aí ele vai acrescentar mais alguma informação, mais algum ensino. Não useis de vã repetições, como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Quem eram os gentios? Eram todos aqueles que não eram judeus. Então o que Jesus está ensinando aqui? Repetição de palavra de forma mecânica. Aquilo que fica repetindo a mesma coisa sem ter realmente uma finalidade. Então isso é condenado. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedir. Talvez você diga assim, bom, se Deus já sabe o que eu necessito, por que eu tenho que orar? Porque esse é um mandamento. Você precisa orar, porque você precisa cultivar relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus vem por meio da oração, da comunicação. Eu preciso me comunicar com Deus, eu preciso falar com Deus o que eu estou sentindo, mas eu não preciso ficar repetindo de forma mecânica o tempo todo a mesma coisa. Isso não quer dizer que você não possa orar por um propósito hoje, amanhã, depois de amanhã, mês que vem, daqui a 6 meses, daqui a um ano. Não é isso. É você na mesma oração ficar fazendo vãs repetições sem necessidade. A mesma coisa que você já falou, você repete. É disso que Jesus está falando. Portanto, ele vai fazer uma conclusão. Vós orareis assim. Aí ele vai ensinar uma oração como modelo. Jesus não está dizendo que esta é a única forma de orar. Jesus vai dar a base, um modelo de oração. E por esse modelo, eles poderiam saber como falar com Deus. Mas não quer dizer que eles tinham que repetir esse modelo todas as vezes que fossem orar. Apenas era um modelo para eles compreender como é que eles iam orar. Porque já que Jesus diz, não ore como eles que querem aparecer, não repita várias palavras, porque vosso Pai já sabe o que vocês precisam. Aí ele vai ensinar como orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha, necessidade básica. Eu não tenho como explicar ponto a ponto, porque se eu fosse explicar ponto a ponto da oração do Pai Nosso, seria uma lição. Só isso daria uma lição. Na verdade, às vezes precisaria até mais de uma lição, porque o tempo seria muito pequeno para explicar. Então precisaria de uma lição. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos induz à tentação. Induzir aqui é cair em tentação, tá? Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então Jesus ensina, Jesus mostra o que não está certo, Jesus aponta a conduta errada e Jesus dá um modelo de oração. E nós vamos tratar disso no decorrer da lição. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, aí Jesus entra para o campo do perdão, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, condição para receber o perdão diário de Deus é perdoar os outros. Se eu não perdoo, se eu sou um filho de Deus,
Se eu recebi novo nascimento, eu tenho que ter o desejo de perdoar, porque o amor de Deus está no meu coração. E quando jejuardes, aí ele acrescenta, não vos mostrei contristados como os hipócritas, porque desfigura o rosto para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, a sua recompensa. Aqui são os que jejuam para ser vistos pelos homens. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Que era o seguinte, se comporta normalmente. Certo? Se prepare, se comporta normalmente, para não pareceres aos homens que jejuam, mas sim a teu pai que está no oculto. E teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Aqui são os que jejuam para ser vistos por Deus. É porque no Antigo Testamento havia junto, acompanhado do jejum, uma lamentação. Então jogava cinza na cabeça, se vestia de pano de saco. Mas ali era um outro cenário. Os fariseus e os escribas passaram a fazer isso para chamar a atenção das pessoas. Quando eles faziam isso no Antigo Testamento, eles faziam isso para chamar a atenção de Deus. Para que Deus se inclinasse para eles. Os fariseus e os escribas não estavam preocupados com a atenção de Deus. Estavam preocupados de serem aplaudidos pelos homens. Tudo que eu fizer para ser aplaudido pelos homens, eu estou tendo uma ação hipócrita, porque eu estou disfarçando algo que não é real, e isso é reprovável a Deus. Palavra-chave da lição de hoje, oração. Linha do tempo da lição de hoje. No tópico 1 vamos estudar oração é um diálogo com o Pai. Vamos falar sobre a natureza da oração, como os homens de Deus viam a oração e a maneira de orar. No tópico 2 vamos falar sobre a oração que Jesus ensinou. Vamos falar, Jesus não condenou a oração em público, olha aí. Jesus quer que sejamos discretos, não useis de vã repetições nas orações. E no tópico 3, oração e jejum. É uma junção. Oração e jejum, uma combinação perfeita. O aspecto bíblico sobre o jejum e o ensino de Jesus sobre o jejum. Inclusive no aspecto bíblico sobre o jejum, eu vou aproveitar esse tópico. E há um tempo atrás, uma pessoa aqui no canal, ela deu sugestões, algumas pessoas falaram de alguns temas, ela deu sugestão para falar sobre o jejum e falou sobre algumas dúvidas que ela tinha. E eu vou justamente nesse tópico usar também na hora do comentário as perguntas que ela fez e eu vou responder nessa aula algumas dúvidas sobre jejum que ela tinha e que com certeza muitos de vocês têm também. Então vai ser solucionado esse problema. Plano de aula, uma palavra para os professores. Você que é professor, você é aluno, continua aí, não vai embora não. Mas você que é professor, preste atenção nisso. Na lição anterior, lição 11, sendo verdadeiros, aprendemos sobre o erro da autopromoção na realização da ajuda dos necessitados, na oração e no jejum. Na lição anterior, falou-se muito sobre a questão de se autopromover, motivação errada em orar e jejuar. A lição de hoje, hoje continuaremos falando sobre oração e jejum, porém o foco da lição está na definição da oração e jejum e como eles devem ser praticados. Aí já não está falando só da motivação, vai mais além. Já que estamos falando de práticas de uma vida piedosa, podemos fazer uma recapitulação dos temas estudados. Tá? Assim como eu faço aqui na EBD Comentado Online. Então você que é professor pode fazer uma recapitulação. Eu até já fiz hoje essa recapitulação, apontando assim que tudo isso forma o nosso caráter cristão. Então você vai recapitular da aula 1 até chegar na aula 9 e mostrar tudo que nós estamos estudando tem a ver com a temática da nossa lição, que é os valores do reino de Deus. Ou seja, qual é o intuito dessa lição, dessa revista? Nos voltarmos para Deus transformar o nosso caráter, fazer uma análise, observar de acordo com cada lição que estudamos se de fato estamos enquadrados naquilo que Deus espera de nós. E se não estamos enquadrados, nos voltarmos a orar, buscar ao Senhor, ficar na atenção, na vigilância, para não praticarmos. Então pedimos a ajuda de Deus, porque sozinho você não consegue. Primeiro, você tem que ser um cristão para cumprir o que está sendo ensinado nas lições desse trimestre, ou de outros trimestres, é claro. Você tem que ser um cristão. E segundo, você tem que se voltar para Deus para pedir a Ele força, graça, para conseguir não descumprir aquilo que o Senhor quer. Que ao final dessa aula, professores, seus alunos possam ter aprendido o que é oração e jejum, qual a sua importância e como devem ser praticados. Tudo isso eles têm que aprender. Que é oração? Que é jejum? Definição.
Qual é a importância da oração e do jejum? E como eles devem ser praticados? Vai falar da motivação e vai falar também de situações em que oramos e jejuamos. Oro para que cada um de vocês realize esse ministério com a graça de Deus, você que é professor, e no poder do Espírito Santo. Sejam cheios do poder do Espírito Santo. Nunca pensem em desistir. Não desiste não. Pastor, aqui só tem 2 pessoas. Aqui só tem 3 pessoas. Ei, vou contar uma coisa pra você bem rápida. Quando eu comecei no canal aqui em 2020, no segundo trimestre de 2020, no mês de abril de 2020, que eu comecei a gravar as aulas, se você voltar lá nas primeiras aulas, você vai ver lá que tinha lá 80 visualizações, 100 visualizações, 150 visualizações, 200 visualizações. Dificilmente passava disso. Dificilmente passava disso. Hoje você pode entrar aí, de repente você vai assistir a aula no sábado, por exemplo, né? Na semana da aula no sábado, na véspera do dia da aula, talvez você veja, já tá em 15 mil, 18 mil, 20 mil. Tem aula chegando pela bondade de Deus a 25 mil visualizações, mas não foi assim no início não. Então não abandona seu ministério não. E quantas vezes no meio da caminhada eu falava assim, meu Deus, misericórdia, o povo quase não se interessa em aprender a palavra de Deus. Eu pensava o que você pensa. Todo mundo pensa assim. O povo não tá preocupado com isso. Mas eu sempre disse uma coisa pra minha esposa. Eu falava pra ela assim, amor, se me convidarem pra pregar, se tiver 2 ou 3 pessoas, eu vou. E eu já fui pregar em consagrações que comigo e a esposa deu 5 pessoas. E eu fui pregar. Não tinha problema, não tem problema nenhum em relação a isso. E aí ela me lembrou, amor, você não disse que se 2, 3 pessoas forem alcançadas, o propósito já está sendo realizado? Você atingiu o objetivo? Sim, amor. Então, meu amor, vamos em frente. E aí eu continuava prosseguindo, porque às vezes vem um desânimo, vem uma tristeza. Não porque nós queremos que o vídeo tenha várias visualizações, mas porque nós queremos que as pessoas sejam alcançadas. E a forma de saber se as pessoas estão sendo ou não alcançadas é através do vídeo ser visto. Se o vídeo não é visto, é porque as pessoas não estão interessadas e não estão vendo, certo? É por isso que eu me preocupava com as visualizações nesse sentido. Então, não desista não. Para não. Você está fazendo uma grande obra para o Senhor, tá? Nunca desiste, seja pelo motivo que for. Deus está com cada um de vocês. Eu abençoo vocês em nome de Jesus. Professores da EBD, alunos da EBD, não desista. Incentive você que é aluno, outras pessoas a assistir também. A participar da EBD. Aqui no canal você pode, na verdade, vamos fazer 2 coisas aqui ao mesmo tempo. Incentive pessoas a participar da EBD, convide pessoas a ir lá participar na sua igreja da EBD, vizinhos, pessoas não evangélicas, leve para a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical também serve para evangelizar também. Leve também, ou a sua família, alguém que é cristão, leve para a escola bíblica dominical, leve. E incentive pessoas também a assistir o canal aqui. Você já é inscrito? Não é? Então, olha, dá uma pausa aí agora, vai lá e se inscreve. Agora, se você já é inscrito, e outra coisa, se você está assistindo pela TV, tá vendo o QR Code aí do lado da EBD comentado online? É só apontar a tela, a câmera do seu celular e se inscrever. Você vai cair na tela e aí tem como você se inscrever. Então, você pode colaborar com esse canal com a divulgação. E outras pessoas vão se inscrever. Então, se nós chegamos aqui à marca dos 12 mil, se você chama mais um e cada um de vocês chama mais um, daqui a pouco tem 24 mil. E assim vai crescendo. Pastor, mas o que eu ganho com isso? O reino está sendo propagado, pessoas estão sendo ensinadas, discípulos vão sendo formados. Essa é a ordem de Jesus. Ide, fazei discípulos. Vamos aprender? Então vamos lá. Quer aprender mais sobre oração? Eu preparei um conteúdo à parte da aula de hoje para dar um subsídio maior para vocês. Assista aqui no canal a mensagem 5 coisas que precisam ter em nossas orações. Vai estar baseado em Colossenses capítulo 4, versículo 2. Então assista depois desta aula essa mensagem e você vai aprender 5 coisas que precisam ter nas nossas orações.
Aviso importante, os links com resumo e os slides dessa aula estão na descrição do vídeo aqui embaixo. Então basta você clicar e você vai poder, desce até lá embaixo, quase na descrição, clica, vai para a página do meu site, desce até lá embaixo quase, vai ter lá 2 botãozinhos. Se você está na TV, aponte a câmera para o QR Code. Vamos lá, introdução. Alguém talvez diga assim, pastor, leva um tempo para entrar na introdução, o senhor fala várias coisas. Tudo que eu falei aqui é importante. Nada do que eu falei aqui não pode jogar fora. Mesmo as coisas que eu falei aqui sobre a questão de anunciar o canal e tudo, é importante, tem a ver com o crescimento do reino de Deus, tá bom? Se você acha que o vídeo fica longo e por isso você não assiste, eu vou te dizer uma coisa para você. Dificilmente você vai se formar em nada. Porque você vai para a sala de aula e o conteúdo para coisas que vão ser realmente importantes é um conteúdo grande. E você vai ter que ter paciência. Se você é da geração miojo, tudo rápido, tudo instantâneo, então realmente você vai aprender muito pouco. Sinto muito, mas quem quer aprender tem que se debruçar e se dedicar a estudar, tá bom? Fica aí até o final e você vai ver se vai valer a pena ou não vai valer a pena estar aqui nesta aula ou na aula de outros professores aí. Nessa lição aprenderemos acerca da oração conforme ensinada por Jesus Cristo, bem como as lições espirituais do jejum. O Divino Salvador nos assegura que orando e jejuando o Pai em secreto, ele não estará indiferente às aspirações da alma. Isso é, às nossas orações. Contudo, é imprescindível que a oração e o jejum sejam realizados da maneira que Jesus ensinou. Não adianta jejuar e orar se não estiver alinhados com o que a Bíblia ensina. Por isso estudaremos o modelo verdadeiro de oração e jejum ensinado pelo Senhor Jesus no Sermão do Monte. Pastor, por que tem que ser o ensinado por Jesus? Porque a igreja segue e tem como ensinamento e doutrina tudo aquilo que está no Antigo Testamento que é falado também no Novo. Se tem alguma coisa que está no Antigo Testamento que não foi trazido para o Novo, a igreja não segue. Não é doutrina para a igreja. Então ela não vai seguir. Então precisa ser ratificado no Novo. E para ser doutrina tem que estar sendo mencionado em mais de um texto. Não pode ser um texto só. Nós não criamos doutrina com um único texto nesse caso. Então Jesus veio nos ensinar os valores do reino. Talvez alguém pode perguntar para que estudar sobre oração e jejum, já que é algo que todo cristão de alguma forma já ouviu falar. No início aqui eu disse para você se você sabia o que era oração e o que era jejum. Qual a importância que você dá. E se você conhecia o que Jesus ensinou sobre isso. Em primeiro lugar, para aqueles que dizem isso, a palavra de Deus deve ser sempre ensinada e relembrada. Basta você ler lá Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4, vai falar sobre o ensino constante. Você vai ler lá Salmo 1, versículo 2, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. E se você quiser ser um pouquinho mais quiser aprofundar um pouquinho mais, lê o Salmo 119, os 176 versículos, todos eles, e você vai ver um salmo que exalta a excelência da palavra. Em segundo lugar, iremos perceber no decorrer da lição que muitas coisas que aprendemos sobre oração e jejum não estão alinhadas com o que, de fato, a palavra de Deus ensina. Que isso, pastor? É verdade. Existe muito achismo. Isso quer dizer que existem coisas que foram ensinadas de forma exagerada. Exigem mais do que Deus exige, como faziam os fariseus e escribas, e outras coisas que não nos ensinaram, temos dúvidas e por isso não praticamos. Então tem um exagero e tem falta também de coisas que deveriam ser observadas e não são observadas, e as pessoas não praticam. Então vamos lá. Oração é um diálogo com o Pai, a natureza da oração, como os homens de Deus viam a oração e a maneira de orar. 1. A natureza da oração. Podemos dizer que a oração é um diálogo da alma com Deus, a qual aparece na Bíblia Sagrada em diversas formas. Então, o que é oração? Definição: um diálogo da alma com Deus. E como é que ela se apresenta na Bíblia? Em várias formas. Primeiro, como confissão. Aí tem várias referências bíblicas. Eu não vou meter as referências hoje, porque senão o conteúdo da aula vai ser muito grande, ficaria muito grande. Mas você pode ler as referências para você ver o que é uma confissão. Segundo, a adoração. Lembra que eu falei que vai ter um vídeo aqui no canal falando sobre 5 coisas que devem ter na nossa oração? Eu vou falar de coisas que tem a ver com isso, tá? Segundo, adoração. Terceiro, comunhão. Quarto, ações de graça.
feito de modo belo. Aí ele vai dar alguns exemplos de ações de graça. Por Miriam, por Débora, por Davi. No Novo Testamento, Paulo exortou os cristãos a fazerem sempre esse tipo de oração. Que oração? A oração por ações de graça. Filipenses 4:6, Colossenses 4:2, que é o texto que eu vou usar na mensagem lá, 5 coisas que devem ter na nossa oração, e Efésios 5:20. O comentarista descreve de uma forma bem simples e objetiva o que é oração. Um diálogo, que é uma conversa da alma com Deus. Não existe relacionamento sem comunicação. Não existe. Você pode ter um grande amigo, uma grande amiga. Se vocês ficarem sem se falar e for ficando, você até pode considerar ele um grande amigo. Ela até pode considerar você um grande amigo ou uma grande amiga. Mas vocês não estão tendo mais relacionamento. Vocês não sabem mais as coisas um da vida do outro. Porque vocês não conversam. Então esse negócio de falar, a pessoa pode morar a 3.000 quilômetros de distância da gente. Mas se a gente está sempre falando com ela, se comunicando via redes sociais, via aí telefone, hoje tem o WhatsApp, enfim, comunicador instantâneo, de mensagem instantânea, você pode ter ali realmente um relacionamento no sentido de estar se comunicando com a pessoa. É claro que você que mora perto, um marido, uma esposa, filhos, não vão trocar a conversa, o diálogo pessoal, por conversa via WhatsApp. Que é o que está acontecendo em muitas casas, em muitas famílias. Você também não vai trocar entre seus irmãos em Cristo que você tem ali um achego, né? Comunhão você deve ter com todos, mas às vezes tem com alguns um pouco mais de afinidade, ficar apenas falando pelo WhatsApp, às vezes eles moram bem perto, dá para poder ter ali um relacionamento mais presencial. Mas, para quem está distante, é possível ter o relacionamento no sentido de se comunicar à distância. Só que não existe relacionamento sem comunicação. Pode ter sido um grande amigo, uma grande amiga. Você pode até continuar considerando, mas você não vai saber nada da vida dele e ela não vai saber nada da sua vida. E essa comunicação precisa ser constante. Podemos ler e meditar na palavra de Deus, que é uma das partes da nossa vida para uma santificação, mas se não orarmos, seremos insensíveis às verdades da Escritura para a nossa própria vida. A oração, ela vai trabalhar ali para quebrantar, para amolecer, para trazer sensibilidade à nossa vida, à nossa alma. Deus tem várias formas de falar conosco. Visão, revelação, as Escrituras. Deus falava com Moisés face a face, mas nós só temos uma forma de falar com Ele, e ela chama-se oração. Só tem esse jeito de eu falar com Deus, através da oração. A oração é um ato da alma, mediante o qual nos pomos sobre os cuidados de Deus, pois recebemos em qualquer ocasião que oramos. Vamos lá. Louvado seja Deus. A oração é um ato da alma, mediante o qual nos pomos sobre os cuidados de Deus, pois reconhecemos, em qualquer ocasião em que oramos, que dependemos de Deus e que temos limitações que só podem ser supridas por Ele. Quando eu vim para o Evangelho, logo no início, há mais de 30 anos atrás, isso também não quer dizer nada, eu não estou falando isso aqui, eu sou cristão há mais de 30 anos, não é isso não. Mas eu estou dizendo a época, eu estou fazendo menção do tempo cada época, há mais de 30 anos atrás, e eu estava numa igreja que nós éramos ensinados, ouvíamos muito isso. Então você ouve, você aprende, acaba aprendendo. E eu ouvia muito isso, alguém dizer assim, é o seguinte, quando eu quero alguma coisa de Deus, era uma missionária que dizia isso, quando eu quero alguma coisa de Deus, eu boto Deus na parede. E a gente achava aquilo o máximo, a gente não tinha conhecimento bíblico. A igreja que nós estávamos naquela época não tinha escola bíblica dominical, já existia, mas a igreja não se atia, não dava valor à escola bíblica dominical, não existia escola bíblica dominical, era uma coisa mais para a busca dos dons espirituais, mas não tinha escola bíblica dominical, e ela falava isso, que botava Deus na parede. E aí você começa a conviver com alguém que fala isso direto. Mas Deus é tão maravilhoso e tão bondoso que às vezes Ele não deixa você entrar por caminhos assim. E aquilo parecia uma coisa legal, botar Deus na parede, mas aí depois você vai descobrir, conforme você vai estudando a palavra, conhecendo, que você não pode botar Deus na parede. E isso é uma atitude arrogante. Mas existem pessoas que não usam esse termo, mas usam termos do tipo assim, irmão, olha só, eu tava com um problema,
E eu falei com Deus, olha só, Deus, tu sabe que eu tenho crédito contigo. Que eu sou uma pessoa de oração, sou uma pessoa de jejum, eu sou uma pessoa que nunca desviei. Ou então eu sou uma pessoa que sou cristã desde do berço, nasci no berço evangélico. E aí ele usa tudo isso para dizer para Deus, olha só, tá aí essa causa e eu preciso que tu resolva. Irmãos, isso é arrogância, isso é soberba. Não pode fazer isso com Deus. Você já viu os modelos de oração na Bíblia? Ninguém nunca fala assim com Deus. Hoje nós vemos, principalmente no meio pentecostais, orações dando ordem a Deus. Deus faz isso, Deus. A oração não é para você dar ordem a Deus, é para você clamar. Senhor, nós estamos com esse problema. Nós estamos com essa dificuldade, nós precisamos de uma solução, de uma orientação, de um socorro. Senhor, nós precisamos de uma cura. O próprio Deus, o Espírito do Senhor já me repreendeu em relação no passado. Meu filho, tem muita ordem na tua oração. Porque Deus vai lá, envia o anjo, faz isso, faz aquilo. Quem sou eu para mandar a Deus alguma coisa? Eu tenho que pedir. Senhor, eu preciso que os teus anjos estejam acampados aqui. Não é você dizer... Tem gente que quer dizer o anjo que Deus tem que mandar. Para ele, se Deus quiser mandar, por exemplo, Gabriel não serve. Eu quero Miguel. Isso é para você ver a ignorância que existe a nível de conhecimento bíblico para saber como devemos orar. Se nós fôssemos orar perto dos primeiros cristãos, dos apóstolos... A oração que nós oramos hoje, eles ouvissem essas orações, eles teriam muitas delas como orações totalmente descartadas. Não servem. Não tem condição nenhuma. Por quê? Porque elas estão repletas de ordens, de coisas que não têm cabimento. Então tenha cuidado quando você for falar com Deus, você está falando com o Criador, com o todo. Ah, mas eu tenho intimidade com Ele. Ué, só porque você tem intimidade com seu pai, você vai desrespeitar Ele? Você vai usar palavras desrespeitosas? Você vai falar com um tom desrespeitoso com seu pai ou com a sua mãe? Você não pode fazer isso. Então não use isso não. Tem gente que diz que tem intimidade e fala como quiser. Vai falando assim, só que você não recebe nada, né? Tá? Oração de ação de graça, que foi falada ali, é um louvor a Deus por bênçãos recebidas. Então o que é oração por ação de graça? Um louvor a Deus, onde você na hora da oração, você agradece a Deus pelo que você já recebeu. Ela vem de um coração cheio de gratidão a Deus. Isso nos ajuda a não se esquecer do que Deus fez e do que Ele é capaz de fazer para não nos tornarmos ingratos. A oração de ação de graça nos faz lembrar, e Paulo recomendou essa oração e textos na Bíblia nos recomendam essa oração para nos lembrarmos do que Deus já fez, senão nós nos tornamos ingratos. Ah, Deus não está me ouvindo, ah, Deus não se preocupa comigo. E o que Ele já fez no passado, não conta? O ser humano tem esse lado, né? Ingratidão. Pelo exposto, em primeiro lugar, o que deve marcar prioritariamente nossas orações é a busca pela glorificação do Pai. Ou na oração do Pai Nosso, bota lá, Pai Nosso que estás no céu. Então é a busca pela glorificação do Pai. Santificado seja o teu nome. É da máxima importância que o próprio Deus seja reverenciado. Por isso que eu não posso botar Deus na parede, por isso que eu tenho que ter cuidado com as palavras que eu uso quando eu estou orando. Honrado e glorificado e exaltado. Tudo isso aí no Salmo 34:3 vai falar. Imagina o não cristão ouvindo eu dando ordem a Deus. Eu falando com Deus de forma desrespeitosa. Eu querendo mostrar para Deus que eu tenho crédito. Se eu tenho crédito. Que crédito? Você era um pecador como eu. Eu vou usar meu exemplo. Eu era um pecador condenado, sem direito a nada. Se eu estou hoje na presença de Deus é por causa do grande amor de Deus, da sua infinita misericórdia, da sua compaixão, da sua bondade. Nada que tem em mim faria com que Deus tivesse que me perdoar. Faria com que Deus tivesse que dar Jesus para morrer. Ah, mas eu sou imagem e semelhança de Deus. É mesmo? Mas uma imagem e semelhança que ficou desfigurada por causa do pecado. O coração do homem é inclinado a fazer o mal. Ainda que você possa não ser uma pessoa que nunca matou ninguém, que nunca fez desses crimes hediondos aí, bárbaros. Mas nós pecamos e todos nós estávamos condenados porque nascemos culpados diante do tribunal de Deus. Ah, pastor, eu não concordo com esse tipo de afirmação. Não concorda? Então eu vou fazer o seguinte com você para poder te ajudar. Ó. Tá vendo aqui o canal? Vou mostrar uma coisa aqui para você no canal
Quem sabe, ou você de repente fala assim, pastor, eu conheço alguém que não concorda com esse negócio de nascer culpado diante do tribunal de Deus. Então, olha, aqui ó, panorama do estudo da doutrina da salvação. Eu te aconselho a assistir esse vídeo aqui completo. Uma vez que você assistir esse vídeo aqui, você vai ter condição de falar para essas pessoas que ficam indignadas, dizendo que não acreditam que Deus possa lançar uma pessoa como ela no mesmo lugar que um assassino, um pedófilo, um assassino em série, ela não acredita. Esse vídeo vai mostrar para você com base bíblica, panorama do estudo da doutrina da salvação, com base bíblica, por que Deus vai enviar as pessoas para o inferno, não apenas pelo que elas fazem, mas primeiro por quem elas são, culpados diante do seu tribunal. E a única forma de se livrar dessa culpa é Jesus. Em nossas orações e em nosso viver diário, devemos ter o máximo zelo com a reputação de Deus, da sua igreja, do seu evangelho e do seu reino. Por isso que o cristão não deve ficar falando mal nem de Deus, nem da igreja, nem de nada, tá? Fazer algo que cause escândalo para o nome e o caráter do Senhor é um pecado horrível, como qualquer outro também, que o expõe à vergonha pública. Por isso que Jesus disse que é lícito que venha o escândalo, mas ai daquele que provém o escândalo. Tá? É por isso que estamos estudando os valores do reino, para que o Espírito Santo aplique as verdades ao nosso coração e haja transformação de caráter. Mas também devemos pedir, além de confissão, ação de graça, tá? Devemos pedir, suplicar e perseverar em nosso pedido, como Daniel, a mulher Ciro Finícia fizeram, tá? Há respostas de Deus para quem busca incessantemente, Lucas 18, do 1 ao 8. Conforme o apóstolo Paulo nos incentiva a fazer também em Efésios 6,18, inclusive ele fala sobre orar um pelos outros, né? E ele necessitava de oração, 1 Timóteo 2, 1 e 2. Finalmente podemos ainda pontuar a oração intercessória, como exemplo de Samuel, bem como da igreja primitiva, que orava por Pedro. Você sabia que muitas vezes algumas causas não vêm para determinadas pessoas, porque na verdade aquilo deveria ser uma causa de oração pela igreja coletivamente? Vou dar um exemplo aqui. A igreja tem lá uma pessoa, uma irmã, por exemplo, que a igreja sabe, ou a liderança de certa forma sabe, que o marido daquela irmã não é cristão e que ele não é fácil, e que ela passa muita luta com esse esposo. A igreja deveria pegar essa causa em oração e começar a orar para Deus libertar o marido dessa irmã, transformar a vida dela. Mas a igreja coletivamente. Porque preste atenção, se a igreja é o corpo de Cristo e cada pessoa é um membro desse corpo, se esse dedo está sofrendo, é impossível que, se há unidade no corpo, a igreja não sinta a mesma coisa. Agora, o marido não é seu? Tô nem aí, o meu marido é cristão, meu marido é pastor, meu marido é presbítero, apesar que tem uns pastores aí que não é fácil não, hein? Eu posso falar, porque pela bondade de Deus como pastor, então, porque se é uma ovelha, vai falar, tá falando mal do pastor. Não, tô falando mal do pastor, de pastor para pastor, pela bondade de Deus. A questão aqui é apenas dizer, tem gente que realmente precisa de transformação. E aí, como não é o marido dela, como não é a esposa dele, como não é o filho dela, o filho dele, irmãos, em nome de Jesus, Pedro estava preso, aí a igreja ia cruzar os braços. Ah, pastor, mas Pedro estava ali numa posição de liderança. Esse é o mal. Nossos líderes, temos que orar por eles, sim, e bastante. Mas precisamos orar por pessoas que precisam de oração também. O grande problema é esse. A gente foca em determinadas pessoas com motivação errada. Não é porque nós queremos que Deus abençoe, porque nós queremos ver realmente coisa, é porque nós queremos ficar bem com a liderança. Pastor, eu tô orando pelo Senhor, mas a intenção do coração é que o pastor saiba, para que o pastor visualize aquela pessoa. Tem gente que faz isso. Pode até enganar o pastor. Pode até enganar alguém, mas não engana Jesus não. Então cuidado com isso. A igreja deve orar coletivamente por causas dos membros dela, tá? Por situações, intercessão. A intercessão pressupõe sofrer com os que sofrem, olha aí, chorar com os que choram e tomar como se fosse nossas as dores alheias. Não é viver a dor do outro, não é viver a vida do outro.
Levar as cargas um dos outros é auxiliar, é ajudar, é socorrer. Mas não é viver a vida da pessoa. Isso é outra coisa, tá? É dizer a Deus que nos importamos com o sofrimento do próximo. É ajudar quem precisa. Ainda podemos ver outros exemplos de oração intercessória. Abraão intercedeu por Sodoma, e por causa disso Ló foi poupado. Moisés intercedeu por Israel, e por causa disso Deus não matou todo mundo, porque Deus queria matar todo mundo. Deus vira para Moisés e diz assim: deixa eu matar eles tudo, que eu vou fazer de você uma nova nação. Moisés disse: não, Senhor, não. Aí talvez você diga assim: então Moisés mudou a vontade de Deus. Eu não tenho como mudar a vontade de alguém que conhece o futuro. Na verdade, Moisés se colocou realmente como um líder. Um líder não quer ser a destruição de quem ele está liderando. Um líder quer ver a restauração de quem ele está liderando. Um verdadeiro líder quer ver a restauração. Os obreiros da igreja não querem ver a destruição de membros que às vezes estão ali em rebeldia. Quer ver a transformação. Tá? Eles querem ver, e foi isso que Moisés fez. Então ele se alinhou a um coração amoroso. Então ele se alinha ao próprio Deus. E aí Deus fala: então eu não vou destruir. Deus é maravilhoso. Jó pelos seus amigos. Deus queria se levantar contra os amigos de Jó. E ele teve que interceder. As orações relativas à experiência do exílio são feitas com o mesmo espírito de intercessão, mas com uma ênfase maior na humildade, na confissão e no arrependimento. Ele se coloca no lugar da nação que está ali em pecado. Por exemplo, as orações de Daniel. Daniel se coloca no lugar. Ele não estava em pecado, mas ele se coloca no lugar. Esdras, Neemias não estava em pecado, mas se coloca no lugar. 2. Como os homens de Deus viam a oração? A Bíblia nos incentiva a orar porque há poder nesse maravilhoso recurso espiritual, o qual não podemos desprezar. Logo que lemos a Bíblia, percebemos que a oração é apresentada como uma ordem. Orai sem cessar. Tem que orar. No Antigo Testamento, por exemplo, Esdras via a oração como um recurso mais poderoso que o exército do rei Artaxerxes. Ele quis dar o exército e Esdras disse não. O que eles vão pensar? A gente fala no Deus Todo-Poderoso, eles vão dizer: esse Deus é fraquinho. É aqui uma conjectura minha. Esse Deus é fraquinho. Estou precisando mandar o exército, está garantido em mim. Aí falou: não. Eu vou deixar o Senhor guardar. Ele confiou. Esdras colocou a confiança dele no Senhor. O Senhor vai guardar. E o Senhor guardou. No Novo Testamento, agora entenda, isso aqui é um caso, tá? Existem situações que você tem que usar de prudência, de vigilância. Você não pode levar tudo pro lado espiritual e achar de forma irracional. Tá vendo um tiroteio? Você sabe que tem um tiroteio. E aí, de repente, você tem um culto pra ir. Então, você sabe que tá o tiroteio. A bala, você tá ouvindo. Você vai sair de casa pra quê? Aí você tá tentando a Deus. Aí é outra situação. Aí, se acontecer alguma coisa, Deus não é responsável. No Novo Testamento, o Senhor Jesus tinha a oração como tão necessária quanto o sono e o alimento. Então era uma necessidade. Jesus tinha aquilo como uma necessidade fundamental para a vida. Tá? Marcos 2, Mateus 4:2, Lucas 6:12, Marcos 1:35. E os apóstolos também perseveravam em oração. Atos 6:4. A igreja primitiva estava ali também buscando em oração. Jesus é o nosso grande exemplo de valorizar a oração. Ele não tinha natureza pecaminosa e mesmo assim viveu uma vida de oração. Estava em perfeito relacionamento com o Pai. Estava sempre ali conversando, dialogando com o Pai. Oração, conversa. Tinha uma comunicação constante com Ele. Sabemos dos vários períodos que Jesus tinha de oração. Os evangelhos falam disso, né? Mas não sabemos o que Ele falava com o Pai em seus momentos íntimos de oração com Ele. Era algo entre Ele e o Pai. Ele orava em oculto e recebia o que precisava em oculto. Ele não orava para se apresentar, para aparecer. Isto é maravilhoso de se meditar. A vida de Jesus em oração precisa nos chamar a atenção para vivermos também uma vida de oração. Por quê? Porque Jesus não tinha pecado, não era inclinado para as coisas contrárias à vontade de Deus e mesmo assim cultivava o hábito de orar e buscava relacionamento com o Pai. E nós que temos a natureza pecaminosa, que somos inclinados a todo momento a fazer alguma coisa que vai contra aquilo que Deus quer. Então, pare para pensar. A vida de Jesus registrada nos evangelhos
é uma vida de oração, especialmente em Lucas. Jesus tinha o hábito de orar, Jesus tinha o hábito de se retirar para um lugar isolado a fim de orar. Muitas vezes antes do nascer do sol, Jesus orava antes do dia nascer do sol, até mesmo durante toda a noite. Lucas menciona a oração nas ocasiões das grandes crises do ministério do Senhor Jesus. No batismo, na escolha dos 12 apóstolos, ele passa orando, buscando. Na confissão de Pedro e na transfiguração. 3. A maneira de orar. Como eu devo orar? A Bíblia nos ensina que a oração tem um interlocutor direto. Quem é? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso. Estamos orando a Deus, que está no céu. Santificado seja o teu nome. Por isso não podemos orar de qualquer maneira. Temos formas de orar. É preciso ter a mesma atitude dos discípulos a respeito da forma de orar. Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11, 1. E a palavra de Deus nos ensina a respeito da maneira de orar. E aí ele vai se basear em tudo isso na oração do próprio Pai Nosso. Então ele vai fazer algumas explicações. A quem a oração deve ser dirigida? A oração deve ser dirigida a Deus Pai. Em nome de quem? Em nome de seu Filho, Jesus Cristo. Neemias 4:9, João 16, 23 e 24. A oração é feita em nome de Jesus, porque é por meio dele que fomos reconciliados com o Pai. Ele mesmo nos ensinou que deveríamos orar assim. Tá aí, ó. É bíblico, tá na Bíblia, ó. João 16, 23 e 24. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vos há de dar. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Então, você faz, já fez, ou já ouviu alguém terminar a oração assim? Preste atenção nessa parte aqui, ó. Você faz oração assim, você já fez, ou já ouviu alguém terminar a oração assim? Eu te agradeço. Ele tá orando. Tá. E no final ele fala assim: eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você já ouviu alguém orar assim? Ou você ora assim? Ou você já orou assim? Terminando a oração? Esse término de oração, o término aqui, essa partezinha, nos faz pensar em 4 pessoas relacionadas a essa oração. Agora preste atenção por quê. Eu te agradeço. Agradeço a quem? Eu tô orando e no final digo assim: eu te agradeço. Agradeço a quem? Alguém pode responder: ao Pai. Opa, ao Pai? Sim. E por que agradeço ao Pai em nome do Pai? Porque eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não posso agradecer a alguém pelo próprio nome dessa pessoa. Eu posso chegar vamos dizer, pro irmão e dizer para ele: olha, eu te agradeço pelo que você fez. Aí eu nem vou citar nada. Ou então eu posso chegar pro irmão e dizer assim: ó, eu quero te agradecer em nome do irmão fulano de tal, ele pediu aqui. Agora eu não posso agradecer a ele pelo nome dele mesmo. E esse término de oração é: eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como assim? Então tem 4 pessoas nessa oração. Eu agradeço a alguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí alguém vai falar: não, pastor, eu tô agradecendo em nome do Pai. Ué, tu agradece ao Pai? Ao Pai? Eu te agradeço, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ninguém agradece a alguém em nome desse mesmo alguém. Não existe no Novo Testamento orações que terminam assim. A oração deve terminar da seguinte forma: eu te agradeço. Você pode falar o nome do Pai ou não precisa falar? Eu te agradeço em nome de Jesus. Que é assim que seria. Mas tô agradecendo a quem? Ao Pai. Agora, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agradeço a quem? Ao Pai. Então eu agradeço ao Pai em nome do Pai. O problema é que vemos ou ouvimos pessoas fazerem coisas e começamos a fazer o mesmo sem procurar na Bíblia se aquilo é correto. É claro que não estou dizendo que Deus não ouça ou responda essa oração, mas apenas ensinando o que Jesus ensinou sobre a oração. Eu falei no início da aula que ia ter coisas que nós não sabíamos. Então quando a gente vai geralmente para um seminário teológico, nós aprendemos isso. Chega lá e esses assuntos caem lá. Irmão, como é que você termina uma oração dessa forma? Então tem 4 pessoas na sua oração, né? E aí a gente chega à conclusão e fala: meu Deus, eu nunca parei para pensar nisso. Eu te agradeço em nome de Jesus. Não te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Agora, se você achar e quer continuar fazendo, aí é com você.
aprender, a gente aprende. Se vamos praticar ou não. B, a postura do corpo na oração. Tem alguém que fala assim, Deus só responde oração de joelho. É mesmo? Você está enganado. Não há uma exigência específica na Bíblia a respeito da postura do crente no ato da oração, pois as Escrituras revelam formas diversas de orar. Em pé, deitado, prostrado, assentado, andando, de joelho, com as mãos estendidas. Inclusive até deitado. O Salmo 63, versículo 3... Não tá aí, eu não coloquei aí, mas o Salmo 63:3 diz assim, porque a tua benignidade é melhor... Desculpe, deixa eu só achar aqui. É 63:6. Tá? 63:6 diz assim, quando me lembrar de ti na minha cama... e meditar em ti nas vigílias da noite. Aqui está se remetendo à oração. Então, até deitado era feito. Inclusive, você sabe muito bem que o rei Ezequias orou deitado. Aí você vai dizer, mas ele estava doente. Sim, mas o salmista não estava doente não, tá? Agora, é claro que você não vai todo o tempo orar deitado, mas eu só estou mostrando que existem várias formas de estar o corpo durante a oração. Quando vamos a uma consagração ou trabalho de oração na igreja, se existe um período de oração de joelhos e se não estamos com nenhum problema de saúde, ou tomando conta de alguém, que às vezes é uma mãe que está com uma criança no colo, como é que ela vai dobrar joelho? Não tem como, né, irmãos? Ou tomando conta de uma criança, de repente, lá, ela não pode, ela não tem como, tá? Ou alguém idoso, enfim. Ou prestando serviço no templo, o obreiro no momento da consagração, ele está na portaria, não tem como dobrar joelho. Devemos dobrar os joelhos e orar. Se nós não estamos ocupados com nenhuma dessas situações, devemos dobrar o joelho e orar. Hoje é difícil porque chega no templo, tem muitas pessoas que ficam lá sentadas. E sentadas não orando, tá? Porém, jamais podemos pensar que Deus responde muito mais uma oração de joelhos do que uma oração em pé ou sentado. Isso não tem base bíblica. Você dizer assim, eu tenho certeza que Deus respondeu minha oração porque eu me joguei no chão, boca no pó. E o outro orou sentado. Com certeza, está enganado. Nos ajoelhamos em sinal de humilhação, mas podemos estar de joelhos e com o coração exaltado. Deus procura um coração aquebrantado e contrito. Salmo 51:17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezará, ó Deus. Existem pessoas que também valorizam muito longas orações. É muito bom levar tempo orando. Jesus orava muitas vezes a noite toda. Salomão fez uma longa oração, mas encontramos Neemias fazendo várias vezes, fazendo orações curtas e sendo respondido por Deus. O livro de Neemias mostra várias orações, pequenas orações. Senhor, isso. Senhor, aquilo. Pequenas orações. Então a oração longa tem seu valor, a oração curta também. Depende. Isso demonstra que a resposta de Deus não está condicionada ao tempo de cada oração. Tempo. Uma oração de 15 minutos, uma oração de 3 horas. Não está condicionada a isso não, tá? E outra coisa, se uma pessoa ora 3 horas, é porque ela cultivou um hábito de oração e ela tem agora palavras, pessoas do seu convívio, causas para apresentar e ela consegue orar 3 horas. Mas não adianta orar 3 horas repetindo as mesmas coisas durante a oração, o tempo todo. Aí realmente Deus não quer esse tipo de coisa. E aí a pessoa diz que orou 3 horas, mas na verdade se tirasse, enxugasse, ficaria lá 40 minutos. É isso que também temos que ter cuidado, tá? É muito bom levar tempo orando, né? Como eu disse, mas Neemias várias vezes fazendo orações curtas e sendo respondido por Deus. Isso demonstra que a resposta de Deus não está condicionada ao tempo de cada oração, e sim estarmos vivendo uma vida de consagração a Deus. Nossa oração está alinhada à vontade de Deus, que não basta só você ter uma vida com Deus. Precisa estar dentro da vontade de Deus que você está pedindo e ser o momento de Deus responder, porque também Deus pode não querer responder naquele momento. Tá? C. O horário da oração. Ter um horário regular para falar com Deus é bíblico e bom. Mas a Bíblia também diz que devemos orar sempre. Então, às vezes uma pessoa ora 15 minutos. Dobra o seu joelho e ora 15 minutos no dia. Mas durante a viração do dia inteiro está falando com Deus na mente.
Agora tem uma pessoa que às vezes ora 2 horas, mas durante o dia todo não fala mais com Deus. Aqui, nessa comparação, nessa ilustração, qual seria o melhor? Alguém que ora 15 minutos e fala o dia inteiro com Deus na mente, ou alguém que ora 2 horas e não fala com Deus em momento nenhum mais? No meu ponto de vista, com certeza, seria quem orou 15 minutos e falou com Deus durante o dia. Mas a ideia aqui não é falar pra você, ore só 15 minutos e fale com Deus o restante do dia na mente. A ideia aqui é mostrar, ore, mas não deixe de falar com Deus durante o dia inteiro na mente também. Tá? Para os judeus devotos, havia 3 turnos de oração por dia. 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde. Esses eram os horários de oração dos judeus. Havia quem orava de madrugada? Sim, mas turno de oração era nesse horário. 9 da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. Daniel também seguia esses turnos, mesmo estando no cativeiro. E os apóstolos mantiveram esse costume. Existem pessoas que oram à meia-noite, outras pela madrugada, outras ao amanhecer, outras às 6, outras ao meio-dia, outras às 3 da tarde, outras às 6 da tarde, outras na viração do dia. O que importa é ter um hábito de oração diário. Mais uma vez é preciso dizer que não é o horário que torna a oração eficaz e muito menos faz de nós melhores um do que os outros. Ah, eu oro de madrugada, eu sou mais espiritual do que fulana de tal que ora de manhã. Nunca. Para você cabe de madrugada, para ela ora de manhã. Amém, glória a Deus. Então para de ficar medindo a sua vida com a vida dos outros. Se você quer medir a sua vida com alguém, meça a sua vida com a de Jesus na terra. E vamos ver lá como é que fica. O lugar da oração. Jesus disse que podemos orar secretamente no nosso aposento. Ou em outro lugar solitário. A ideia de intimidade. De momento a sós com Deus. O apóstolo Paulo diz que podemos orar em todo lugar. Aqui aprendemos, por exemplo, que aqueles que oram nos montes ou em vigílias não são melhores do que aqueles que oram em casa. E tem gente que adora se vangloriar. Ah, irmão, tô toda semana no monte. Glória a Deus, Deus te abençoe. E o Senhor te dê graça. Mas você não é melhor do que ninguém porque você ora no monte não, tá bom? Cuidado com isso. Porque tem gente aí orando no monte, passa o tempo, daqui a pouco até sai da presença de Deus. E aquele que ora no quarto lá, tá firme na presença do Senhor. Eu não tô defendendo que orar no monte, orar no quarto, seja melhor um do que o outro. Eu estou mostrando que a questão é como está o nosso coração, a nossa motivação. Agora, o lugar em si, ele vai servir apenas para nos livrar das distrações e ter um momento de intimidade com Deus. Vamos ver isso aqui, ó. Mais à frente. O decoro na oração. O decoro diz respeito à sinceridade, decência e reverência no ato de orar. E o estado do coração na oração. Se o coração estiver transformado e cheio da palavra de Deus, nossa oração será ouvida. Uma pessoa que não aceitou Jesus, o Senhor pode atender algo que ela pedia, principalmente a nível dela pedir, Deus, me perdoa, eu quero te entregar minha vida como Senhor e Salvador. Agora, não tem como cultivar intimidade com Deus uma pessoa que não aceitou Jesus, porque ela não recebeu o novo nascimento. Ela não tem vida espiritual, tá? Por outro lado, existem vários impedimentos para não termos nossa oração respondida. Iniquidade no coração, recusa em ouvir a lei de Deus, coração duro, coração afastado de Deus, separação pecaminosa de Deus, pecado faz separação entre Deus e nós, perversidade, pessoas perversas, têm até aparência de piedade, mas são perversas, fazem maldade, querem o mal dos outros, falam mal dos outros, fazem fofoca dos outros. Oferecimento de sacrifício sem valor, oração para ser visto pelos homens, orgulho em jejuar e dizimar. Meu dízimo é alto. Olha, eu jejuo tantas vezes por semana. O fariseu também disse a mesma coisa. Deus não recebeu. Falta de fé, dúvida ou mente dúbia, pedido errôneo para gastar em prazeres pessoais. Tem muita gente que não tem oração respondida porque está pedindo coisas que Deus sabe que é só para ele. Egoísmo puro. Você precisa focar em compartilhar os recursos que Deus tem dado a você, porque tudo é de Deus, não é seu nem meu. Ah, pastor, falar é fácil, fazer é difícil. É, mas é o que Deus espera de nós. Ser generoso, tá? E desconsideração com o marido ou esposa. Marido que maltrata a esposa quer ter relacionamento com Deus. Como? Mulher que desfaz do marido quer ter relacionamento com Deus. Como?
Esse subtópico combateu os excessos que são vistos entre nós e causam divisões terríveis, pois tem vários cristãos que se acham mais santos porque só oram de boca no pó, a duração da sua oração é maior, oram nos montes e vigílias e etc. Se acham melhores, não são melhores, não são. Não há nada de errado em orar dessa forma. Boca no pó, uma oração de 2, 3 horas, 1 hora, enfim, 40 minutos, e orar no monte em vigílias, não tem nada de errado nisso. O que está errado é a acepção com aquelas pessoas que não seguem essa mesma forma. Para de querer botar os outros dentro do seu padrão. Se você ora 40 minutos e o outro ora 20, glória a Deus por isso. O que pode ser feito? Um dia, quem sabe, ele chega até lá. Tá? Se você ora no monte, ele não vai para o monte, ora em casa, não olhe ele com um olhar de desprezo. Tem muito isso na obra de Deus. Meu Deus! Julgando as pessoas pela aparência. Às vezes o coração de uma pessoa assim pode ter mais temor do que outras que estão aí sempre se apresentando. Só Deus sabe. Nós não sabemos. Nem eu sei nada. Só o Senhor. Síntese do tópico 1. Na oração devemos glorificar a Deus e suplicar ao Senhor a respeito das nossas dificuldades. Pastor, 1h05 já. Mas esse tópico primeiro era o tópico maior. Os outros tópicos não vão ser da mesma forma. Você está gostando do conteúdo da aula? Em primeiro lugar, divulgue o canal. Se você for um colaborador divulgando o canal, trazendo mais uma pessoa, mais 2, mais 3, vai haver um crescimento do canal e vai haver mais pessoas sendo edificadas. A minha intenção é que vidas sejam edificadas, aprenda. Recentemente eu recebi aqui um comentário de alguém que diz assim: pastor, eu tenho vários anos de igreja e eu estou aprendendo um monte de coisa que eu não sabia. Meu coração se alegrou. Ela disse que não sabia de muitas coisas que estão sendo ensinadas, com muito tempo de igreja. O que isso prova? O que isso aponta? Que ela estava sem entender o que a palavra de Deus diz. Às vezes vai alguém prega com palavra difícil, ou então só fica o tempo todo. Eu sei que aí no Nordeste talvez não tenha quase, mas aqui no Sudeste tem bastante. Achando que gritar e fazer é pregação. Isso não é pregação não, irmão. Eu falo e assino embaixo. Mário Luna. Não sei aí no Nordeste, que eu tenho muitos alunos aí no Nordeste, mas aqui no Sudeste acontece direto. Pega o microfone, prende ele, segura ele e fica. Aí fica difícil. Aí quem vai entender a palavra de Deus assim? Aqui no canal tem o Expondo as Escrituras, vários textos da Bíblia, várias mensagens no Expondo as Escrituras. Eu leio o texto, eu explico o que o texto significa e mediante o significado do texto eu tiro as aplicações para as nossas vidas. É assim que funciona. Isso é pregação. Agora, ficar ou falando aquilo que a Bíblia não diz, não tem como. Então, é importante que você divulgue o canal para que outras pessoas se inscrevam. Outros professores que não conhecem, talvez. Compartilhe o conteúdo na sua rede social, tá? Você, se não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho das notificações e deixa o like. Se você está assistindo pela TV, aponte a câmera do seu celular para o QR Code para que outra pessoa, para que você possa se inscrever. Desculpe. Livros que eu sempre indico, ou pelo QR Code do celular, lendo o QR Code com o celular, ou o link na descrição. Uma Vida com Propósito. Por que você está aqui? A vida termina aqui? Claro que não. Se você vive a vida com foco aqui, você perde tudo. No sentido de ter uma vida com luz, com um olhar na eternidade. Quando você tem um olhar na eternidade, as prioridades da sua vida mudam, porque a vida não termina aqui. Aqui é apenas um tempo, uma preparação para ver aonde vamos passar a eternidade. Só tem 2 lugares: céu e inferno. Inferno e céu. Na vida você pode passar a vida em vários lugares. Você pode morar no Brasil, você pode morar nos Estados Unidos, pessoas moram nos Estados Unidos, outras podem morar em Dubai, país aí árabe, que mora muita gente com recurso financeiro. Você pode morar em vários lugares se tiver acesso a esses lugares. Mas na eternidade só existe 2 lugares para passar. Ou você vai passar ao lado de Deus, comunhão eterna com Deus, vida eterna, céu. Ou você vai passar afastado de Deus, separação eterna de Deus, inferno. Comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento comenta o que o texto diz.
vai explicar, e Dicionário Bíblico IUCLAF também vai dar definições dos termos. Por exemplo, nesse dicionário vai falar o que é jejum, nesse dicionário fala o que é oração, de uma forma mais detalhada nesse caso. Então, link na descrição ou o QR Code aí. A oração que Jesus ensinou, Jesus não condenou a oração em público, Jesus quer que sejamos discretos, não useis de vã repetições nas orações. Jesus não condenou a oração em público. Vamos lá? No texto bíblico em estudo, o Senhor Jesus não condenou a oração pública, visto que pelo aspecto bíblico ela é aceitável e recomendada. Tem textos na Bíblia que fala dela. Salomão fez uma oração pública imensa. Atos 4:24, quando eles são presos ali, também há uma oração pública. O que Jesus condena é a oração quer individual, quer coletiva, dominada pelo espírito de exibição, ostentação. E aí é engraçado, né? Tem gente que sai com a família, ou ele com a esposa, ou ele com os filhos, enfim. E aí ele registra o momento. Mas tem gente que faz esse registro do momento e faz questão de botar lá uma legenda dizendo: Deus, tu é fiel, tu tem sido comigo. Olha só que afronta. Que coisa feia. Pastor, por que é uma coisa feia? Sabe por que é feio? Porque aquela pessoa que tem pouco recurso ou não tem nenhum recurso, que não pode sair para um restaurante e que é seu irmão em Cristo e que faz parte do mesmo corpo que você, pode pensar assim: então Deus, tu não é comigo, porque eu nunca tive condição de ir. Então não tem nada de errado em tirar uma foto em família, saindo, passeando. O problema não está nisso. O problema é a motivação, que às vezes é a ostentação, aí ó, e a exibição. Pastor, o senhor está me julgando? Eu não. Quem vai julgar você é o Senhor. Cuidado. Bom? E eu também. Ostentação cuja intenção do orador é ser visto e louvado pelos homens. O que os hipócritas fariseus buscavam. Porque a pessoa, quando começa a tirar um monte de foto em determinados lugares com a intenção de ostentar e de ser visualizado, na verdade, ele está fazendo algo que Deus não se agrada. A mesma coisa em orar, em jejuar. Deus não vai se agradar por causa da exibição. Porque isso vai contra os valores do reino de Deus. O cristão não deve agir desse jeito. Até porque quem faz isso está fazendo para provar que Deus é com ele. Agora, quem foi que disse para você que almoçar fora, poder ir em restaurante, poder ir em praias paradisíacas, onde quer que seja, prova que Deus é contigo? Porque se você levar isso a avaliar Deus ser com você por você ir para passeios, ter bens materiais, então Deus é muito mais com os ímpios do que conosco. Porque muitos cristãos têm muito pouca condição financeira. Então para de avaliar a sua relação com Deus através de coisas materiais. Elas são por meio de coisas espirituais. Tá bom? Se uma pessoa que se autopromove no mundo já é algo lamentável, agora imagine alguém que usa as coisas de Deus para se autopromover. Oração e jejum. Trabalho na obra. Cargo no ministério. O apóstolo Paulo foi arrebatado ao terceiro céu e mesmo assim preferia gloriar em suas fraquezas. Paulo queria que através do seu caráter transformado e da mensagem que ele pregava fosse aceito seu ministério. Ele não se autopromovia, apesar das experiências que tinha com Deus. Segundo Coríntios 12:6 diz: se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida transformada, ou ouvir em minha mensagem, pregação bíblica. Um cristão transformado por Jesus anda em sinceridade com Cristo. Um cristão transformado por Jesus anda em sinceridade com Cristo, não busca glória para si e age com humildade. 3 coisas aqui: sinceridade, não busca glória e anda com humildade. Jesus quer que sejamos discretos. As expressões entra no teu aposento e fechando a tua porta não significa que devemos ter um quarto só para a oração. Não está criticando, tá? Não é uma crítica aí, né? Até o filme Quarto de Guerra não é crítica, por favor. Se alguém tem um lugar para orar, só para orar, glórias a Deus por isso. Mas entenda, não quer dizer que vai montar um lugar só para isso.
É claro que podemos fazer algum cômodo de nossa casa, um local particular para falarmos com o Pai. Tá? Contudo, no ensino de Cristo em Mateus 6, 5 e 6, sua ênfase não é o lugar, mas a atitude de quem ora. Esse lugar secreto traz o sentido de que quem tem a mente e o coração transformados orará a Deus de modo humilde e sincero, sem buscar aplauso dos homens. Isso seja na oração, seja no jejum, seja em realizar alguma obra, oferta, dízimo, seja em realizar alguma obra na obra do Senhor, algum trabalho, algum serviço na obra do Senhor, seja na pregação. Não estamos atrás de aplauso. Muitos pregadores acabam se perdendo porque eles querem performance na mensagem. Eles querem ver o povo chorar, o povo gritar, como se isso apontasse uma transformação de caráter. Pessoas podem chorar, podem gritar e continuar fazendo as mesmas coisas. A transformação vem por meio de uma ação do Espírito, não através do que o pregador faz. Quem faz é o Espírito de Deus. O pregador, a parte dele é só pregar a palavra. E aí termina a mensagem, alguém chega pro pregador. Aqui no Rio de Janeiro acontece isso. Você quebrou tudo. Primeiro que Deus não quebra nada. Deus não quebra nada, Deus reconstrói. Esse negócio de Deus quebrar. Ah, pastor, Deus quebra, ó. Irmão, não vai falar de Jeremias 18. O vaso se quebrou. Não foi o olheiro que quebrou. Foi o vaso que se quebrou na mão do olheiro. O vaso. E ali é uma ilustração. Não podemos interpretar uma ilustração. Todos os detalhes dão o significado. Porque nós fugimos da regra da hermenêutica, da interpretação bíblica. Então, entenda isso. É importantíssimo entender isso. Que aí a pessoa pensa que vai pregar e aí vem alguém que quebrou tudo. Não quebra nada. E aí fica orgulhoso, achando. Aí o outro vem e fala, irmão, olha, quando você prega, olha, você é o máximo. Não. Faça isso. E nem receba isso. Agora, não há nada de errado em chegar para uma pessoa que terminou de pregar ou terminou de ensinar e dizer assim, irmão, para a glória de Deus, tenho visto o seu esposo, o seu desempenho na obra do Senhor, que você possa continuar nessa caminhada, contando com Deus, que Deus possa te usar. Aí é diferente, uma palavra de encorajamento. Aí não tem nada de errado nisso. Apesar que tem gente que aí já vai achar que isso também é idolatria. Não, isso não é idolatria. Então Paulo era idólatra, porque ele vivia elogiando seus cooperadores. Para o cristão, o lugar secreto é visto como especial, a fim de se afastar do mundo e estar sozinho com Deus. Ele sabe que a sua recompensa não vem dos homens, mas do Pai que está no céu. O lugar secreto também nos livra das distrações. Era isso que eu queria falar. Se você vai orar num quarto, você está livre das distrações. Num cômodo separado, você está livre das distrações. É um momento a sós com Deus. Nesse caso, um cômodo da nossa casa, as consagrações, trabalhos de orações e montes podem nos ajudar em relação às distrações. Mas não que o monte seja melhor do que uma consagração, que seja melhor do que uma casa. Não, está nos livrando dos lugares das distrações. Porque a ideia de se consagrar a Deus era algo que a pessoa se separava naquele momento só para estar envolvido com coisas espirituais. Então ele cantava, ele orava, ele lia a palavra. Na nossa vida, principalmente nós os ocidentais, é bem complicada essa parte de consagração, a não ser no momento que a gente vai diretamente para o templo. Porque, preste atenção, você passar um período de jejum e oração no trabalho é complicado. Porque você não está dedicado 100% ao que você está fazendo. Na verdade, você está trabalhando. Deus recebe pela bondade dele, recebe. Mas o ideal é que a gente tivesse um tempo a sós com Deus só para aquilo. Então é por isso que eu acho que um dos lugares bons para fazer uma consagração a nível que vamos fazer jejum, vamos estar em oração, é uma consagração mesmo no templo, biblicamente falando. Eu não estou dizendo que Deus não receba um jejum fora do templo, mas eu estou mostrando que se dedicar a Deus seria algo longe de distrações. É isso que eu quero dizer. Por exemplo, é meio inviável eu dizer assim, irmão, estou em consagração, estou em casa. Aí tô a manhã inteira assistindo filme lá, me divertindo. Irmão, não é o momento. Você pode assistir seus filmes, sua programação, sua série, mas não é esse o momento. Esse momento, você não tirou
para se consagrar a Deus? Então é Deus e você e Deus. Bíblia, oração, cântico. É isso. Porque aí você tirou um momento com Deus, um momento a sós com Deus. É isso que você precisa entender, tá? Muitas vezes, por incrível que pareça, sentimos dificuldade de nos concentrar em oração no templo. Por quê? Pois muitas pessoas, ao invés de orar, ficam andando de um lado para o outro, conversando e etc. Ainda esbarra em você. Eu fico pensando, meu Deus, quanta falta de reverência! É um absurdo. E as pessoas estão andando, circulando, conversando, e as pessoas orando. Como é que você consegue se concentrar? Até no templo está tendo dificuldade de orar, porque os crentes não têm, alguns crentes não estão tendo reverência no lugar que era para a gente estar ali separado para aquele momento de oração. Está batendo papo. Outros estão sentados no telefone. Não dobra o joelho, está no telefone. Outros estão de joelho, mas não desligam o celular. Eu estou falando desligar no sentido de tirar todo o som, apagar a tela e tá lá preocupado se vai chegar uma mensagem do WhatsApp, se vai chegar uma mensagem do Instagram, se vai chegar... E o telefone fica tremendo o tempo todo. Como é que você se concentra com Deus assim? Agora, engraçado, quando você está conversando com alguém, você quer atenção 100%. Mulheres que brigam com o marido, reclamam com o marido que não dá atenção para elas. Maridos que reclamam com as esposas que não tem atenção na hora que está conversando com ela. Pais que reclamam com os filhos que não dão atenção para eles. Filhos que reclamam com os pais porque também não dá atenção. Mas na hora da oração, não dá atenção para Deus. Porque tá no celular, tá nisso, tá naquilo. Ei, é um tempo com Deus. Aí você entende porque tem orações que acabam não sendo respondidas. Porque é algo mecânico, frio, sem sentimento nenhum. Deus quer intimidade conosco. Falta reverência em muitos de nós. Não useis de vãs repetições nas orações. Quando a oração é balbuciada apenas em palavras vazias, perde o foco, que é Deus, e se firma nas vãs repetições. Senhor, eu quero, 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 Senhor, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Ei, você falar várias vezes eu preciso, não vai mudar nada. Jesus está falando, está nos ensinando. Sobre esse assunto, Cristo novamente combate os escribas, os quais faziam longas orações, com repetições, ou seja, era uma repetição da mesma oração, ia repetindo, mas aí elas se tornavam longas, para mostrar espiritualidade. Não é verdade que o Senhor desprezava longos períodos de oração, já falamos, pois na Bíblia encontramos esse tipo de oração. Mas o que ele contraria aqui é a atitude de alguém achar que quanto mais fizer barulho, Deus lhe ouvirá. Aí nós temos outro problema em relação ao barulho, porque o barulho não é só na oração, o barulho às vezes é também na pregação, é em outras coisas que fazemos. É com tristeza que pode ser dito que muitos de nós achamos que barulho é sempre um sinal de manifestação de Deus, e não é. Você vai encontrar várias vezes Deus na Bíblia operando sem barulho nenhum. Existem muitos gritos, sejam em oração, louvor, pregações que chegam a causar até dor de cabeça nas pessoas. Se você está assistindo uma programação na televisão e você acha que está alto, é só você abaixar o volume. Se você está aqui no canal, aqui na EBD Comentado Online, pastor, eu acho que está um pouquinho alto, abaixa o volume do seu celular, da sua TV. Pronto, resolveu o problema. Agora, se é o meu sotaque, aí não tem jeito. Recentemente apareceu um que disse que o sotaque era irritante, de ser carioca. Então eu não posso deixar de ser carioca, eu não posso deixar de ter sotaque. Infelizmente, eu disse pra ele, eu não disse nada. Na verdade, eu nem disse nada. Eu deixei ele lá no cantinho dele, aí é outro problema. Mas você pode abaixar, só que lá não tem como você abaixar. Então pega o microfone e começa a gritar, entendeu? Seja na pregação, seja na oração, ou seja no louvor, achando que aquilo tá produzindo poder. É um engano. Aí as pessoas vão pra casa com dor de cabeça. Passa a não ser mais um culto porque elas não têm mais vontade. Eu tô falando individualmente. Passa a não ser mais um culto para aquela pessoa. Aí alguém vai dizer, tá vendo? Vem pra igreja, não vem ligado. Irmão, não é uma questão de ligação, é uma questão de bom senso. Tem pessoas que têm mais sensibilidades a sons mais altos, outras têm menos sensibilidade. Não se preocupa tanto. Tem pessoas que acabam ficando com dor de cabeça, outras não ficam. Depende da estrutura da pessoa. Entendeu?
É por isso que pessoas acabam dizendo que Deus não é surdo. Porque eles gritam, 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 gritam. Eu não estou dizendo que no momento da pregação não possa ter uma tonalidade mais alta, uma voz mais alta acontecer, né? Haver aquelas oscilações, tudo bem. Mas tem gente que vai gritando, gritando do início ao fim. Esse procedimento era peculiar dos pagões, como bem se observa no caso dos profetas de Baal. Grita mais alto que quem sabe ele está dormindo, né? Ora, na Bíblia encontramos orações curtas feitas por homens de Deus com verdadeiro sentimento e que foram respondidas prontamente, como por exemplo Salomão, também que orou uma oração extremamente longa, mas uma oração curta, Ezequias, Neemias, como eu já disse, oração que tem repetição, mas não envolve futilidade, mecanicismo, aquela coisa mecânica repetitiva, tem seu valor e é aceitável, pois assim Jesus orou. Quando entregamos tudo nas mãos de Deus em oração sincera e humilde, Ele cuida de nós. Senhor, nós precisamos dessa situação, dessa vitória. Síntese do tópico 2. O Senhor Jesus não condena a oração pública. Entretanto, a oração deve apresentar discrição em sua prática, bem como não ser conduzida por vãs repetições. Discrição é não ser uma oração para ser vista pelos outros. Você está gostando do conteúdo da aula? Primeira coisa, divulga o canal. Seja um colaborador divulgando o canal. Fale com gente da sua família, gente da igreja, gente que você conhece, irmãos em Cristo, para poder vir aqui no canal. Quem sabe ele passa a acompanhar e é edificado. E através de Deus edificar vidas, o Senhor vai transformando outras vidas através da vida dessas pessoas. Porque uma vez que eu aprendo com base bíblica, eu tenho como ensinar, mesmo que eu não seja um professor. Certo? Você já se inscreveu? Se inscreve, ative o sininho das notificações. Tem aí o QR Code, se você está assistindo pela TV, aponte a câmera do seu celular para se inscrever, tá bom? Compartilha na sua rede social. Agora aí no canal também tem aí o clipe, então você pode cortar um pedacinho da aula e compartilhar. Aproveite, tá? É importante você fazer isso. E comente o que você está achando da aula e de que lugar do Brasil você está assistindo. Também é bem importante você fazer isso, tá bom? É importantíssimo. Clube de membros do canal do Pastor Mário Luna. Tenha vários benefícios e baixe tudo em um único lugar. PDFs dos resumos e slides da EBD, slides em PowerPoint da EBD e PDFs do Expondo as Escrituras. Clique no link na descrição do vídeo e assine. E temos uma novidade, a pedido, formas de pagamento Pix, boleto e cartão. Essa é a área de membros onde você vai baixar tudo num único lugar. Seja membro e ganhe todos esses benefícios. Você está assistindo a EBD Comentada Online com o pastor Mário Luna. Bom, Seja Membro é uma iniciativa que há aqui no canal, que você pode clicar no link que está na descrição desse vídeo. Você também pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code e você ganha os benefícios que foi anunciado. Você não é obrigado a ser membro, mas se você é membro, você não precisa a cada vídeo clicar no link na descrição e para o meu site baixar. Você baixa tudo de um único lugar. Ou você baixa, se você clicar no link, tá? Se você clicar no link e assinar pelo link, ou você vai baixar dentro de uma plataforma, ou se você clicar no botão do Seja Membro aqui no próprio YouTube, você vai baixar tudo da aba Comunidade. É ali que vai estar todo o material, mas somente para quem é membro. Aí você tem duas opções de plano lá na aba Comunidade. Você tem duas opções de plano aqui no Seja Membro do canal. Ou você assina o plano 1 ou o plano 2. Aí você dá uma olhadinha aí, tá? Ou pelo link na descrição do vídeo, tá bom? Não deixe de ser membro, porque você vai estar contribuindo com o meu ministério de ensino também. Vamos lá? Último tópico para terminar. Oração e jejum. Oração e jejum, uma combinação perfeita. Aspecto bíblico sobre o jejum. O ensino de Jesus sobre o jejum. Vamos lá. Quando começava e terminava o dia para alguns povos? Isso aqui é importante você saber para você entender o tempo de jejum. Para os babilônios, eles consideravam o dia como sendo o período desde o nascer do sol, então seria 6 horas da manhã, até o próximo nascer do sol. Até as 6 horas da manhã, de um dia para o outro, para ele o dia era isso. Tá? De 6 horas da manhã às 6 horas da manhã. Para os romanos, era das 0 horas, 0 hora. É igual a nós. Nós consideramos o dia das 0 horas às 0 horas. Começa o outro dia. Tá? Romanos era assim, da meia-noite à meia-noite.
Para os gregos e os judeus, nesse caso, era das 18 horas às 18 horas do outro dia. Então um dia compreendia 24 horas para eles, só que começava às 18 horas até às 18 horas do outro dia, porque trabalhava com calendário lunar. O período comum de jejum da época eram 12 horas, das 6 da manhã às 18 horas, às 6 da tarde, ou 24 horas, das 18 horas de um dia às 18 horas do outro dia. Aí eram 24 horas. Esse era geralmente o período, tá, comum de jejum. Ou faziam-se 12 horas, que era o mais popular, ou se fazia 24 horas. Tem outros períodos, mas eu tô colocando aqui 2 para vocês. Oração e jejum, uma combinação perfeita. Em inúmeras passagens bíblicas podemos notar que a oração e o jejum estão bem combinados, tá? Por meio das escrituras podemos dizer que a oração e o jejum são vistos como atos que revelam disciplina, autonegação, porque estamos abrindo mão de coisas, humilhação e mostram também dependência total de Deus em momentos mais extremos, quando precisamos buscá-lo para resolver um problema específico ou receber uma determinada orientação. Isso está voltado para a nossa busca da nossa vida espiritual, mas também pode alcançar algum aspecto material. Não há nenhum problema, desde que tudo se converta para a glória de Deus e também para o reino de Deus, tá? Para que seja aceito, deve ser o jejum acompanhado de justas e piedosas intenções. O jejum verdadeiro é aquele que envolve a abstinência da iniquidade e dos prazeres ilícitos. Isaías 58, do 1 ao 7, nos dá uma lição muito séria sobre isso. Não adianta você fazer jejum se você anda em iniquidade, fazendo um monte de coisa. Eu tô jejuando. Não adianta, é perda de tempo, é jejum que Deus não recebe. É a Bíblia que diz, olha que diz, ó. Grite alto com todas as suas forças. Grite alto com o som da trombeta. Fale ao meu povo. Deus dizendo a Isaías: Israel sobre a sua rebeldia e seus pecados. Apesar disso, agem como se fossem piedosos. Olha aí, ó. Vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender a meu respeito, já que eles estavam todo dia no templo. Olha que povo espiritual, olha que povo que quer buscar a Deus. Só que Deus não diz isso não, ó. Agem como nação justa que jamais abandonaria as leis de Deus. Pedem que eu atue em favor deles e fingem que querem estar perto de mim. Por que fingir? Porque se está ali, mas não quer obedecer, não quer estar. 3. Dizem, jejuamos diante de ti. Por que não presta atenção? Aí o povo, ele está dizendo que o povo está reclamando, que estão jejuando e Deus não está respondendo. Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Vou lhes dizer por quê. Eu respondo. É porque jejuam para satisfazer a si mesmo. Enquanto isso, oprime seus empregados. Olha por que o jejum tem que vir acompanhado de boas práticas, de boas obras. Não adianta jejuar se eu tô falando mal dos irmãos, criticando irmãos, se levantando contra a liderança de igreja, se levantando contra o marido em casa, se levantando e maltratando a esposa. É perda de tempo, é sacrifício de tolo. Deus não recebe esse tipo de coisa. Primeiro eu preciso me consertar com Deus, mudar de atitude. Eu posso até jejuar fazendo essas coisas para Deus trabalhar em mim, mostrar o sinal de humilhação com oração e jejum, me voltar para Deus dizendo: Senhor, eu sei que eu estou fazendo essas coisas, mas me ajuda, eu estou aqui em oração te suplicando, jejuando, buscando a tua face para o Senhor me ajudar. Aí sim, mas jejuar pensando que Deus vai receber jejum fazendo essas coisas, olha o que ele diz: enquanto isso oprimem seus empregados, de que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Divisão. Quantas vezes há tanta divisão no meio do povo de Deus? Com esse tipo de jejum não ouvirei suas orações. Deus nem recebe o jejum, nem ouve as orações. Ouvir no sentido de responder. Vocês se humilham ao cumprir os rituais, curvam a cabeça como junco ao vento, vestem-se de pano de saco e cobrem-se de cinza. É isso que chamam de jejum? Fazendo tudo isso de errado? Acreditam mesmo que agradará ao Senhor? Este é o tipo de jejum que desejo. Deus não está dizendo que eles não podem fazer o jejum, mas junto do jejum, eles precisam ter boas obras, boas práticas. Soltem os que forem presos justamente, aliviem as cargas dos seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas, reparta seu alimento com os famintos, socorro os necessitados. Ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupa aos que precisam, não se escondam dos que carecem de ajuda. É isso que Deus quer, acompanhado de vida de oração e vida de jejum. 2. O aspecto bíblico sobre o jejum.
Na Bíblia, há 3 eventos que caracterizam a necessidade de jejum. Vamos lá. O ato de humilhar-se, que por meio de confissão acontecia por causa da tristeza do pecado. O da lamentação, então, o momento de humilhar-se e acompanhado de jejum. Lamentação, fosse por causa de um mal sofrido, alguma praga, derrota sofrida, batalha, ameaça, eles também jejuavam. E evento espiritual de grande concentração de fiéis, né? No caso de envio de missionários, na escolha para homens para a obra. Pela lei mosaica havia um jejum anual no dia da expiação. Era lei, um jejum. E esse era registrado na lei. Essa prática se multiplicou em diversas formas. Do nascer ao pôr do sol, de 6 da manhã às 18 horas, 12 horas. Jejum de 7 dias, de 3 semanas, de 40 dias. Era uma intervenção divina aí nesse momento também. Nos meses 5º e 7º. Diante disso, os judeus decidiram jejuar 2 vezes por semana, que se tornou uma prática degenerada por causa do orgulho, como no caso dos fariseus. Segunda e quinta-feira, diz alguns estudiosos. Mas não adiantava nada, porque se tornou uma coisa mecânica, legalista. Entretanto, o Senhor Jesus não estabeleceu dias fixos sobre jejum. Ele jejuou de modo espontâneo, tendo como objetivo principal estar mais preparado e sensível à missão para a qual fora enviado pelo Pai. Mateus 4:2. Jamais por mera tradição. Vamos jejuar porque jejum é bíblico. Vamos jejuar sabendo de fato o que é jejum e para que jejuar. E a forma correta de jejuar. Perguntas e respostas sobre jejum. Isso aqui eu estou colocando porque uma pessoa uma vez, já tem meses, colocou e eu me lembrei e eu estou trazendo porque está dentro do assunto. Isso aqui vai tirar dúvida de muita gente. Eu sei que a aula está quase chegando aí, já num horário bem apertadinho. Mas tem um pouquinho de paciência, não vai embora não. Quando inicia o jejum? Meia-noite? Ou ao acordar pela manhã? Eu estou só reproduzindo as perguntas da irmã. Foi uma irmã que escreveu isso aqui. Geralmente, a resposta é, geralmente seguindo o exemplo de 12 horas dos judeus, iniciamos meia-noite e terminamos ao meio-dia. Só pode ser feito nesses horários? Não. Calma aí. Posso tomar café pela manhã e depois iniciar o jejum? Não há nenhuma restrição de jejum, não há nenhuma restrição do jejum ser feito em outro horário, como eu disse. Nesse caso, próximo ao horário do almoço, que acabei de comer, então realmente eu ainda tenho alimento no estômago, eu ainda não tô, entendeu? No momento de sacrifício realmente. Então, porque é abstinência de alimentação. Né? Então, realmente, eu posso deixar chegar perto do horário de almoço e posso abrir o meu jejum. Eu pulo o almoço, nesse caso, e posso entregar o jejum próximo ao horário da janta. Não há nenhum problema, é recebido como jejum também. Mas vamos considerar outras coisas que tem a ver com isso aqui também. Posso beber água durante um jejum de muitas horas? Sim. Apesar de alguns não concordarem, a água não quebra jejum. Pastor, eu prefiro fazer um jejum de meia-noite a meio-dia sem água, sem nada. Ótimo. Eu também já, pela bondade de Deus, pode seguir esse caminho. Não tem nenhum problema. Mas às vezes a pessoa vai fazer até as 2, às 4, às 6. Vai fazer mais do que esse período. E mais, ela tá fazendo isso às vezes no verãozão, tá? Então, ela não é... Ele, né, no caso a água, ela não é alimento. E em dias de verão, principalmente para pessoas com problemas de saúde, é aconselhável tomar água. Tem gente que por causa do remédio não faz jejum porque acha que vai quebrar o jejum por causa do remédio. Remédio não quebra jejum. Tomar santa ceia não quebra jejum. Porque é algo espiritual. Tem gente que pensa que quebra jejum porque está tomando santa ceia. Não quebra jejum. É preciso evitar intimidade com o esposo antes de iniciar o jejum? Sim. Paulo recomenda que o casal se abstenha de relação sexual para se dedicar à oração e, nesse caso, essa consagração envolve jejum. 1 Coríntios 7:5 é o único momento que o casal deve se apartar da sua vida sexual. Eu não estou dizendo que o casal vai ter vida sexual todos os dias, mas eu estou dizendo que é o único momento que eles podem se apartar, biblicamente falando, tá? Que eles devem, para o inimigo não entrar, para tentar. Mas nesse momento, a Bíblia dá amparo. Não vos defraudeis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo,
E tem que ser por consentimento. Marido e mulher tem que entrar em acordo. O marido pode querer jejuar. Se a esposa disser que não, não tem jejum. Se a esposa quiser jejuar, o marido disser que não, não tem jejum. Se fizer, Deus não recebe. É bíblico, tá aqui, ó. Por algum tempo, para vos aplicardes a oração. E depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então, vou fazer um jejum de meia-noite a meio-dia. Naquela noite não tem relação sexual. É só isso. Terminou. Acabou o jejum. Se você tem tempo, não tem filho grande, não tem filho pequeno, vive sozinho com seu esposo, se depois de terminar o jejum você quiser ter seu momento com seu esposo ou com a sua esposa, não tem nenhum problema, tá? O jejum, eu não estou dizendo que seja pecado ter a relação, mas se não é um momento de consagração, não é só para Deus, então Paulo orienta, então se separa da vida sexual nesse momento. O jejum é para nos aproximar de Deus. Posso fazer jejum por outras causas? Exemplo, filhos, cônjuge, ministério, vida conjugal, vida financeira, saúde, causas impossíveis, libertação, etc. Na verdade, o jejum é o ato de autonegação, de satisfazer um desejo, de se alimentar com comida para se alimentar espiritualmente. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele envolve também demonstração de humilhação e de dependência de Deus em diversas situações, como já vimos anteriormente. Uma vez que eu entenda isso, posso orar e jejuar por qualquer causa. A prioridade são coisas espirituais? Isso é óbvio. É óbvio. Mas se eu estou orando e jejuando, me voltando para Deus por uma causa material, eu primeiro estou buscando em Deus uma orientação, uma direção ou uma solução do problema. Então eu continuo no mesmo viés da vida espiritual. Eu estou caminhando ali por um caminho espiritual, por uma solução de algo material que envolve a minha vida espiritual também. Porque, por exemplo, o cônjuge, os filhos, família, a própria vida financeira, por causa da necessidade ali, por causa de falta de recursos financeiros, algumas pessoas podem ter sua fé abalada de uma forma, achando ali, perdendo a sua fé, e Deus não quer isso. Não estou dizendo que Deus não permita que passe por algum aperto financeiro, mas eu estou dizendo que é agradável a Deus suprir as nossas necessidades. Eu estou falando de necessidade, tá? Uma vez que eu entenda isso, posso orar e jejuar por qualquer causa, desde que essa causa esteja relacionada com a glória de Deus e com o avanço do reino de Deus. Exemplo, posso orar e jejuar pela vida financeira? Posso. Desde que minha motivação não seja ter mais dinheiro para mim e minha família e esquecer de abençoar a obra de Deus e os necessitados dentro da minha possibilidade. Eu mostrei lá Isaías capítulo 58, Deus falando: não recebo o jejum de vocês e nem a oração de vocês. Isaías 1 também fala algo parecido. Por quê? Vocês não cuidam dos necessitados, vocês não matam a fome do que está lá com fome, e outras coisas mais, e vocês querem que eu receba a oração e o jejum de vocês? Não recebo. É Deus falando. Então, se você ora pela sua vida financeira, não pode ser só para satisfazer os seus prazeres. Precisa ter alguma coisa em favor da obra de Deus e de ajudar pessoas. Aí é uma outra coisa. Paulo disse assim: aquele que furtava não furte mais. Efésios. Antes trabalhe para ter com que comer e também repartir com aquele que tem necessidade. O segredo é compartilhar. Pois se estou recorrendo a Deus para me abençoar, preciso ser grato a Ele e usar de generosidade para com a sua obra. O mesmo se aplica aos filhos, cônjuge, ministério, vida conjugal, saúde, causas impossíveis e libertação. Então, terminamos aqui essa parte, essas dúvidas sobre jejum. Eu quero abrir um parênteses aqui rapidinho. Tem muita gente que acha, muitas irmãs que estão vivendo no tempo da lei, porque botaram na cabeça delas que no período menstrual delas, elas estão imundas. E quem gosta muito de falar isso é homem. Agora, eu tenho uma notícia para dar para você. Eu não vou poder botar na tela, eu não vou poder ler, porque o tempo está muito apertado, tá? O tempo está muito apertado, eu não vou poder ler. Mas lê lá depois, Levítico 15, 19 a 23, minha irmã. Na Almeida Revista Corrigida, se você puder entrar na Bíblia online, leia na nova tradução na linguagem de hoje. Bíblia na linguagem de hoje. Esse mesmo texto aqui, Levítico 15, 19 a 23. Esse texto aqui está falando sobre período menstrual, tá? Esse texto está falando sobre o período menstrual. E aí tem gente que diz assim: ah, a irmã no período menstrual está imunda. Então, esposo, você também está imundo.
O texto diz que você está imundo até a tarde. E todo dia tu vai ficar imundo. Durante os 7 dias, você também está imundo. Ah, mas eu tô falando da irmã que senta na mesa de oração. Mas a sua esposa em casa pode não sentar na mesa de oração e você senta no púlpito. Você está imundo do mesmo jeito. Então isso é lei cerimonial, isso não vale para a igreja. Uma mulher no período menstrual não está imunda, não está impossibilitada biblicamente, não tem nada no Novo Testamento que impeça ela de tomar santa ceia, de ir para a consagração, de fazer jejum, de sentar na mesa de oração. Não há pecado nenhum nisso. Agora, minha irmã, se a senhora não se sente bem nesse período de tomar ceia, de sentar na mesa de oração, se a senhora participa da mesa de oração, quando eu falo senhora, pode ser alguém até de 20 anos, às vezes está na mesa de oração já, é minha forma de falar. Ou, tá, sentar na mesa de oração, tomar santa ceia, ir para a consagração, tá? Se você não se sente bem, aí é uma outra coisa. Mas, biblicamente falando, uma mulher não está imunda no seu período menstrual. Isso é lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, lei cerimonial. Jesus cumpriu isso tudo. Uma irmã não está imunda. E se tem homem defendendo isso, você fica imundo pelo menos 7 dias no mês por causa da sua esposa. Se ela ainda não passou o período, já passou pela menopausa, então você também está imundo. Então, irmão, para de falar coisa que você não tem base bíblica. Vamos parar de exagerar o que a Bíblia diz. A Bíblia não diz isso. Não tem nada no Novo Testamento que ensine sobre isso. Então as irmãs estão abonadas. Fica com o seu coração tranquilo que tem muita irmã se sentindo suja. É a mesma coisa do período do momento sexual. Tem um monte de irmã e irmão que depois do período do momento sexual se acha impuro. Ei, quem criou o sexo foi Deus. Dentro do casamento, o sexo é algo visto e agradável a Deus. Eu posso falar dentro do casamento depois de um ato sexual que foi feito para a glória de Deus e foi feito em nome de Jesus. Porque quem estabeleceu a vida sexual foi o próprio Deus. Agora, dentro do casamento, não fora do casamento. Ah, pastor, então o senhor é daqueles que defendem que durante o ato sexual pode falar em línguas estranhas. Ei, não confunda as coisas. Ato sexual não é um momento ali de estar em comunhão com Deus, de adoração com Deus, no momento de estar adorando a Deus. É outra coisa completamente diferente. Mas dizer que é para a glória de Deus e dizer que é em nome de Jesus e saber que eu não estou cometendo nada de errado dentro do casamento, eu tenho consciência porque a Bíblia dá amparo para isso. O ensino de Jesus sobre o jejum. Segundo o Sermão do Monte, entendemos que a prática do jejum é livre, um ato voluntário e espontâneo. Isso porque deve nascer do desejo genuíno da alma com motivos especiais. Quer seja diante do perigo, quer seja diante da tristeza ou da tentação. Aí, ó. No texto de Mateus 6:16-18, o ensino do jejum também é a respeito da humildade e da descrição na prática. Não temos que fazer alarde para ninguém. Por isso que não deveria ficar lá com um jeito que não tinha, que estava em jejum. Para jejuar não é preciso desfigurar o rosto, ostentar a espiritualidade, pois nosso Senhor ensina: unge a cabeça e lava o rosto. Não é a nossa cultura, mas nós lavamos o rosto. Sim, tá? Ungir a cabeça não, mas lavamos o rosto. Assim como a oferta e a oração, o jejum não pode ser usado para atrair os olhares humanos, pois trata-se de uma prática piedosa diante do Pai. Toda prática verdadeiramente piedosa busca a glória de Deus. Muitos dos que jejuavam asseguravam-se de que os demais soubessem que eles estavam realizando esse ato devoto. Ei, eu tô jejuando. E eles demonstravam isso através de não lavar o rosto e não ungir a cabeça, assumindo uma atitude abatida, pulverizando cinzas sobre as suas cabeças ou deixando de lavar e ungir os cabelos. Jesus está nos lembrando de que quando uma pessoa jejua, ela deve fazer isso com um ato de adoração e não para sua autopromoção. Não devemos nos autopromover nem nos autoexaltar, não podemos nos exaltar, tá? Este é um bom princípio para aplicar em todas as nossas atividades religiosas. O que quer que façamos deve ser motivado por um desejo de agradar a Deus e não pela preocupação com o que os outros pensarão de nós. Síntese do tópico 3. A oração e jejum são duas disciplinas que se combinam perfeitamente. Você gostou do conteúdo da aula de hoje? Então divulgue o canal, comente o que você achou da aula de hoje,
se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe na sua rede social. E eu quero te lembrar, tá bom, do curso livre de Teologia da Faculdade Vitória em Cristo. O link está na descrição do vídeo. Se matricule no módulo grátis, né? Se inscreva no módulo grátis, melhor falando. Se você gostar, seja aluno. Se você não gostar, não tem nenhum problema. Eu indico porque eu conheço e é um curso que vai ajudar você a ter uma compreensão melhor, estudar mais, ter um conhecimento mais ampliado em relação à palavra de Deus. Conclusão: o cristão que conhece a palavra de Deus sabe da importância da oração e do jejum como exercícios espirituais. Temos que praticar. Pela prática de ambos, o crente estará mais sensível ao Espírito Santo, tá vendo? De modo que sua realização traz constantes benefícios para a nossa vida espiritual, especialmente diante de um mundo materialista e utilitarista. Pastor, se é benefício espiritual, entenda, irmão, é benefício espiritual porque a nossa vida precisa ser levada à luz da vida espiritual. Temos uma vida material? Temos, mas tomamos decisões que temos... essas decisões são tomadas a partir do que entendemos biblicamente falando. Então nós jejuamos, nós oramos para tomar essas decisões. O que você acha de depois de estudar a presente lição começar a orar e jejuar com mais frequência por causas que envolvam a glória de Deus e o seu reino? Isso inclui sua vida espiritual, a vida da sua família, a igreja que você congrega, o lugar que você mora, de repente tem aí perigos, coisas, você pode orar: Senhor, guarda, livra, tira, tá? E muitas outras coisas você pode suplicar a Deus. Essa lição nos ensinou sobre a necessidade que temos de viver uma vida de oração e jejum. Vamos espiar qual é a próxima lição? Lição de número 10, que vai ser ministrada no dia 5 de junho de 2022. Nossa segurança vem de Deus. Nossa segurança vem de Deus. Vamos orar? Eu quero agradecer a você que ficou até o final. Se você ficou até o final, quer deixar lá escrito lá que ficou até o final? Pode deixar. E eu espero que perguntas e respostas sobre jejum tenham ajudado muitos de vocês. Não esqueça de assistir o vídeo sobre as 5 coisas que precisam ter na nossa oração, tá? Eu vou deixar depois aí, no final do vídeo, o link aí para você poder assistir. Não deixe de assistir. Vai ser importante você assistir. E essa parte aí do período menstrual da esposa, eu quis falar sobre isso porque há muita condenação, principalmente de homens. E aí os homens hoje aprenderam o seguinte: tá apontando a irmã que tem um cargo na igreja, que tá na mesa, que tem alguma atividade, e que aí, não pode. Aí ele, às vezes é do ministério, tem alguma atividade na igreja, durante o período menstrual da sua esposa também não poderia, porque está cerimonialmente impuro, se fosse o caso, lá pelo Antigo Testamento. Só que nada disso mais vale para o Novo Testamento, porque não tem um versículo no Novo Testamento que fale disso. Agora, se as irmãs acharem por bem que não se sente bem e prefere não fazer, aí é uma coisa das irmãs. Mas dizer que elas estão impossibilitadas biblicamente é colocar na Bíblia o que não está na Bíblia. Tá bom assim? Vamos nesse momento orar. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade, Pai querido, da EBD Comentada Online, sobre a lição de hoje, Senhor. Agora aplica as verdades que aprendemos na nossa vida, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a cumprir cada coisa que nós aprendemos. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo, pois o Senhor é bondoso, misericordioso e maravilhoso. Talvez você pode ter dito: pastor, a aula foi um pouco corrida, muito conteúdo. Não entendeu alguma coisa? Assista de novo. Durante a semana você tem tempo, assista. Vai ser bom, vai ser edificante para a sua e para a vida de cada um que se ater a isso. Tô deixando aqui, tá? 5 coisas que devem conter na nossa oração. Deixando para você aí também outro vídeo também. Não deixe de assistir. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até a próxima EBD Comentada Online, se assim o Senhor nos permitir.